aí galera, tudo bem? Iremos agora para a nossa segunda aula de eletrostática e abordaremos o assunto força eletrostática ou força elétrica. E temos que ter sempre em mente que carga de sinais iguais geram a força de repulsão e carga de sinais diferentes geram a força de atração. Quando estudamos a força eletrostática, nos deparamos com a lei de Coulomb, que define a força como diretamente proporcional às cargas envolvidas e inversamente à distância ao quadrado. E a força é dada pela seguinte forma: F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Repare, quanto maior a carga, maior as forças, e quanto maior a distância, menor a força. E K é uma constante que tem o seguinte valor: 9 vezes 10 à nona. Diante do que já foi dito sobre a força eletrostática, se um corpo A de carga Q e um corpo B de carga menos Q são atraídos por uma força F, quando estão separados por uma distância D, dobrando a distância determina o valor da nova força em função de F. Temos que F é K vezes o Q de A vezes o Q de B sobre a distância ao quadrado. Como a carga de A é Q e a carga de B é menos Q, a distância é D, essa força F vai ser escrita da seguinte forma: K, Q sobre D ao quadrado. B não é negativo, mas eu vou colocar todo mundo sempre módulo, sem o sinal na fórmula. Isso aqui era antes. O que vai acontecer depois? Dobrando a distância, determine o valor da nova força em função de F. Então, ele quer a nova força em função de F. A carga de A continua sendo Q. A carga de B continua sendo menos Q. Só que a distância agora é 2D. Então, F1 vai ser escrito da seguinte forma: F1 é igual a K, Q. Só que a distância agora é 2D. Lembre que está ao quadrado. Vai ficar F1 igual a K, Q sobre. Se 2D está ao quadrado, o 2 está ao quadrado e o D está ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. E o valor de F não é KQQ sobre D ao quadrado? Vou substituir aqui. Então, F1 vai ficar igual. KQQ sobre D ao quadrado é F. Então, vai ficar F sobre 4. A questão pediu a nova força em função de F. Então, F1, a nova força, é igual a F sobre 4. Nessa próxima questão, bem parecida com a anterior, um corpo A de carga Q e um corpo B de carga Q são repelidos por uma força F, quando estão separados por uma distância D. Triplicando a distância, triplicando a carga A e duplicando a carga B, determina o valor da nova força em função de F. A carga A, inicialmente, era Q, a carga B é Q e a distância é D. Então, minha força F, inicialmente, é K, QQ sobre D ao quadrado. Só que depois ele pede para triplicar a carga A. Então, carga de A é 3Q agora. A carga de B é 2Q. E a nova distância chama de D1. Vai ser o triplo da distância anterior. Ele vai ir para triplicando a distância. Vai ficar 3D. Com a nova força, vou chamar de F1, é K, Q de A vezes Q de B, 3Q vezes 2Q sobre 3D ao quadrado. Vai ficar igual F1, 3 vezes 2, 6. Como é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto, vou colocar na frente. Vai ficar 6K
QQ sobre 3D ao quadrado. O 3 está ao quadrado e o D está ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Vai ficar 9D ao quadrado. Podemos simplificar. 6 por 3 dá 2. Q sobre 3D ao quadrado. A força F não é igual a KQQ sobre D ao quadrado. Posso substituir aqui. Estamos aqui, ó. Essa aqui é F1. Então, quem é F1? Né? 2KQQ sobre 3D ao quadrado. Mas no lugar de KQQ sobre D ao quadrado, substituo por F. Vai ficar 2F sobre 3. Quer dizer que depois dessas mudanças, o valor de F1 é 2/3 de F, ou 2F sobre 3. O que temos agora na nossa próxima questão? Onde duas partículas de carga elétrica, Q1, 4 vezes 10 a menos 16 coulomb, e Q2, de 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, estão separados no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, sendo KO igual a 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado por coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é de... A questão nos deu Q1, que é igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulomb. Nos deu Q2, 6 vezes 10 a menos 16 coulomb. E a distância? As cargas têm que estar em coulomb e a distância em metro. Está todo mundo com suas devidas unidades certinho. Metro, coulomb e coulomb. Não preciso transformar ninguém. E D é 3 vezes 10 a menos 9 metros. Qual a intensidade da força? Intensidade é valor na física. Então, força, né, Q sobre D ao quadrado. Então, F é igual a K é uma constante, 9 vezes 10 a nona. Q1, 4 vezes 10 a menos 16. Q2, 6 vezes 10 a menos 16. Lembrando sempre, nunca esquecer, que na força a distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Então, a força dá igual a, multiplica os números, 9 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 9 vai dar 216. 9 vezes 4 vezes 6 vai dar 216. 10 a nona é mais 9, né? 10 a mais 9 vezes 10 a menos 16 vezes 10 a menos 16 mantém a base e soma os expoentes. Como é negativo, vai acabar subtraindo. Vai ficar 9 menos 16. Menos 16 sobre 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Os dois números estão ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 vezes. E 10 a menos 9 ao quadrado, uma potência ao quadrado, só multiplica o 2 vezes menos 9. Vai ficar 10 a menos 18. Fazendo com que F fique igual. Divido os números. 216 por 9 vai dar 24. Vezes 216 por 9 dá 24. E trabalho com as potências. 9 menos 16, menos 7. Menos 7 com menos 16 vai dar 10 a menos 23. Sobre 10 a menos 18, que vai ficar igual a 24 vezes 10 a menos 23. Nessa divisão de potência, eu mantenho a base e subtraio o expoente. Menos 18. Ficando 24 vezes 10, aí vai ficar menos 23 com menos 18, menos 23 com mais 18 vai dar
menos 5 newtons. Vezes 10, aí vai ficar menos 23 com menos 18, menos 23 com mais 18 vai dar menos 5 newtons. Só pode ser a letra D. Mas como transformar 24 vezes 10 a menos 5 em 2,4 vezes 10 a menos 4? Se aqui é 24, se eu diminuir o número, vai ficar 2,4. Se eu diminuir o número, eu aumento a potência. Vai ficar 10 a menos 4 newtons. Letra D. Na nossa próxima questão, onde duas partículas eletricamente carregadas com carga de 8 mais 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, cada uma são colocadas no vácuo a distância de 30 centímetros, onde K, que é igual a 9 vezes 10 a nona, newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado, a força de interação entre essas cargas é, como são duas cargas de mesmo valor, as duas são positivas, só pode ser uma repulsão. Já corto a letra C, D e E. F é K, 9 vezes 10 a nona, vezes 8 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 6, sobre a distância ao quadrado. A distância tem que estar em metro. Está em quê? Centímetro. 30 centímetros são quantos metros? 1 metro são 100 centímetros. Basta correr duas casas, vai ficar 0,3 metros. Então, F é igual a 9 vezes 8, 72. 72 vezes 8, 72 vezes 8, 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, 56, 57. 8 vezes 7, 56, 57. 576. Vai dar 576 vezes. Mantenham as bases e somo os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. 0,3 ao quadrado. Quanto é 0,3 ao quadrado? 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. Eu vou fazer primeiro em decimal. Vezes 0,3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. Vai ficar 9. Vou manter esse 0. Tenho uma casa decimal do primeiro, uma do segundo, ao todo tenho duas casas decimais. Conta duas casas decimais, vai ficar 0,09 sobre 0,09. Vai ficar F igual a 576. 9 menos 6 dá 3 menos 6 dá 10 a menos 3. Sobre, vou colocar aqui notação, não tem duas casas decimais, vai ficar 9 vezes 10 a menos 2. Dividindo 576 por 9, vai dar 64. Vezes, o que eu faço aqui? Mantenho as bases e subtraio os expoentes. Então, F é igual a 64 vezes, menos com menos dá mais, 10 a menos 3, mais 2, F dá 64 vezes 10 a menos 1. Menos 1, a casa decimal só. Corre aqui, corre uma casa, vai ficar 6,4 newtons. Resposta, letra A. Agora, nessa questão, onde estão duas cargas elétricas que, idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor destas cargas, sabendo que a distância da força entre elas é 200 newtons. A questão nos deu F, 200 newtons. Deu a distância, 4 metros. E as cargas, tanto 1 como a carga 2 idênticas, pode chamar de x, a de Q e Q, vou chamar de x e x. F é igual a K, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Qual o valor de F? 200. K, aquele valor fixo, de 9 vezes 10 a nona. E as cargas Q1, Q2, x e x, sobre 4 ao quadrado. Vai ficar 200 igual 9 vezes 10 a nona
x vezes x dá x ao quadrado, vezes x ao quadrado, e 4 ao quadrado dá 16. Vou fazer o cuscredo, quem está dividindo passa multiplicando, vai ficar 16 vezes 200, passa multiplicando, que é igual a 9 vezes 10 à nona, vezes x ao quadrado. 16 vezes 200 dá 3.200, que é igual a 9 vezes 10 à nona, x ao quadrado. X ao quadrado igual a 3.200 sobre 9 vezes 10 à nona. Esse 10 a menos 9 sobe, vai ficar 3.200 sobre 9 vezes 10 a menos 9. Quem está embaixo sobe negativo. E divido 3.200 por 9. X ao quadrado vai dar 355,5, porque 3.200 por 9 é aproximadamente 355,5, vezes 10 a menos 9. Se está ao quadrado, vou ter que tirar o quê? A raiz quadrada desse número aqui. Essas continhas costumam aparecer. E temos que lembrar, aqui é um número não exato, que vamos ter que calcular. Quadrado não dissipado a raiz, quer dizer que eu vou pegar essa potência e dividir por 2. Só que esse número o quê? É um número ímpar. Vamos transformar aqui esse 9 em número par? Então, vou copiar aqui x é raiz quadrada. Eu vou transformar esse 10 a menos 9 em 10 a menos 8. Eu não aumentei o número de menos 9 a menos 8, eu aumentei a unidade. Se eu aumento a potência e a unidade, eu diminuo em unidade o número. Se eu aumento o número, diminuo a potência. Se eu diminuo o número, aumento a potência. Como aumentei a potência, eu vou diminuir o número. Então, vai ficar 35,55 vezes 10 a menos 8. X é igual... Qual foi o critério que eu utilizei para transformar em menos 8? Eu queria um número par. O índice é 2, quer dizer que vai dividir isso aqui por 2. Vai ficar 10 a menos 4. E a raiz de 35,55? É meio difícil fazer. Pode usar a calculadora. Mas se na hora da prova não tiver 35,5 não é perto de 36, então vai dar alguma coisa com 6. Vai dar esse número aqui, ó, o mais perto, 5,96. Vezes 10 a menos 4, Newton. Letra E. E já nessa próxima questão, onde as cargas Q1 de 9 microcoulomb e Q3 de 25 microcoulomb estão fixas no ponto A e B. Sabe-se que a carga Q2 de 2 microcoulomb está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente na posição indicada. Nessas condições, vamos determinar o valor de x. A questão que é o valor de x e afirma que Q2 está em equilíbrio. Equilíbrio de força que significa que as forças estão em sentidos contrários são iguais. Tem uma força de 1 com 2. Como todo mundo é positivo, Q1 e Q2 se repelem. Essa é a força de F1 com 2. É a força de Q1 com Q2 repelindo. E a força de 2 com 3 repele também. A força de Q2 com Q3 repele. Como a questão só afirma que Q2 está em equilíbrio, quer dizer que essas duas forças são iguais. F1, 2 é igual a F2, 3 são iguais, porque a questão afirma que está em equilíbrio. Quem é F1 com 2? É K. Né, com 1 com 2, então só vou usar Q1 com Q2 sobre o D1 com 2 ao quadrado. E 2 com 3, K vezes Q2, Q3 sobre a distância 2 com 3 ao quadrado. A distância entre 1 e 2 já sei que D1, 2 é x. Que é a distância 2 com 3? A questão não deu. Só deu o seguinte, ó, que entre 1 e 3 é 8. Quer dizer que aqui seria 8 menos x, só que está em centímetro, né? 0,08 metros, de centímetro para metro, 2 casas, corro 2 casas, é 8 metros. Então, se tudo aqui é 0,08, aqui é x, quem é essa daqui? É 0,08 menos x. A distância de 2 com 3 é 0,08 menos x.
Tenho a distância 2 com 3 e 1 com 3. Vamos substituir. Mas primeiro, podemos cortar, podemos simplificar. Né? K e K, posso cortar K com K, não vou substituir o valor. E 2 e 2, posso cortar 2 com 2. Vai ficar Q1. Quem é Q1? É 9 vezes 10 a menos 6 sobre a distância 1 com 2, que é x ao quadrado. Igual a Q3, que é 25 vezes 10 a menos 6 sobre 0,08 menos x ao quadrado. Posso cortar 10 a menos 6 com 10 a menos 6, vai ficar 9 sobre x ao quadrado igual a 25 sobre 0,08 menos x, todo mundo ao quadrado. Eu posso elevar o 0,08 menos x ao quadrado, mas aqui vai ficar um produto notáveis, lembram? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro segundo mais o quadrado do segundo. Não vou fazer isso, porque essa questão dá para fazer de uma forma mais rápida. 9,25 tem raiz exata. Então, vou tirar a raiz de todo mundo. Raiz de 9 vai dar 3. Raiz de x ao quadrado, corta o x, vai dar x, que é igual. Raiz de 25 é 5. E raiz de 0,8 menos x ao quadrado, corto também. Então, vai ficar 0,08 menos x. E faço os credo. 5 vezes x, 5x, que é igual a 3 vezes 0,08 menos x. Aplico a distributiva, vai ficar 5x igual 3 vezes 0,08 dá 0,24 menos 3x. Continuando aqui em cima, passo 3x para o outro lado. 5x mais 3x é igual a 0,24. 8x igual a 0,24. Passo dividindo. X é igual a 0,24 dividido por 8, que dá 0,03 metros. Como a questão que é em centímetros, corro 3 casas, vai dar 3 centímetros. Resultado é a letra C. Então, chegamos ao fim da nossa segunda aula de eletrostática. Se gostou, vai acompanhando a gente, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Um abraço.